Eu sempre, quando vou fazer cirurgia, gente, eu peço, falando de novo, peço hemograma, tá? Porque a anemia em si, você tem um grande risco de hemorragia. Veja bem, se você não tem uma quantidade correta de eritrócitos, lembre-se que a fibrina ela só vai formar o coágulo se ela tiver lá as outras células sanguíneas, porque é um tampão. Se você não tem essas células numa quantidade suficiente, adivinha, bem provável que você tenha um sangramento. O organismo como um todo da pessoa não está tendo a oxigenação necessária, né? Os tecidos não estão tendo uma oxigenação necessária. E então tem um risco, corre um risco. Então o que você deve ver? Se os hematócritos, né, do paciente está inferior a 30%, ou seja, os eritrócitos, há um aumento na quantidade de sangramentos, necessidade de transfusões sanguíneas frequentes e anemias associadas a coagulopatias, tá? Ou doenças coronárias. Então, observe nos exames do paciente como é que está a série vermelha deles. Eu também já peguei mais de uma vez paciente com anemia profunda, tá? E aí é necessário você encaminhar o paciente para um hematologista. Não faça cirurgia porque falta oxigenação nos tecidos. A chance de você ter uma infecção grave é grande, né? Então, encaminha para poder fazer os tratamentos necessários. O tratamento odontológico deve ser realizado durante a fase crônica. Aí a gente está falando da anemia ferropriva. A anemia ferropriva, anemia falciforme. A anemia falciforme, ela tem estados crônicos, onde o paciente está estável. E aí você consegue fazer alguns procedimentos mais invasivos. Como que você vai saber isso? Pedindo os exames. Né? Você pede os exames para o paciente e observa como é que está o grau de eritrócitos, de volume corpuscular médio, bonitinho, para ver se é possível fazer o tratamento. Na fase aguda da doença, nenhum tipo de tratamento deve ser iniciado, a não ser procedimentos de emergência e paliativos, visando diminuir o risco de infecção e dor. Ou seja, o paciente chegou para você, tem anemia falciforme. O último exame dele mostra que ele ainda não está controlado, não está compensado e não está na fase crônica. Medica o paciente, faz o acesso, né? Se for uma pulpite, faz o acesso, encaminha o paciente para o hematologista para fazer o controle. Não faça cirurgia. Um grande risco de você ter um problema sério depois, porque não cicatriza, tá? Tem problema de cicatrização. O uso de anestésico local com vasoconstritor para procedimentos mais invasivos. Use o vasoconstritor. Né? Há um risco maior de sangramento. Se você usar com vasoconstritor, vai facilitar o seu procedimento. Vai requerer anestesias mais profundas com a melhor hemostasia. Nesses casos, anestésicos de escolha é a lidocaína com adrenalina 1:100. Na anemia falciforme, use a profilaxia antibiótica, porque são pacientes mais propensos a infecções, tá? Exceto nas crianças que normalmente já faz o uso de antibiótico diário. Aproximadamente, com até 5 anos de idade, eles costumam fazer esse tipo de profilaxia antibiótica. Frente a procedimentos invasivos, possam gerar sangramento e promover bacteremia. Gente, a pessoa já tem uma fraqueza sanguínea, né? Imagina perante uma infecção odontológica. Então, é importante que você tenha aí essa consciência de que falta oxigenação, existe risco de não cicatrização. Isso é importante. Pede os exames e observa para ver se está dentro da normalidade ou próximo da normalidade. E se o paciente tiver um grau de ansiedade grande, coloque, né, faça o uso de benzodiazepínicos, né, que seria a medicação ansiolítica. Aqui a gente vê, né, o negócio que eu falei do olho, né, o aumento de bilirrubina no organismo, e aqui, no caso, uma ferropriva, né, em que você vê a parte interna da pálpebra bem pálida.